Falar um pouquinho sobre esse assunto. Jesus diz: eu sou o pão da vida, e um pão que desceu do céu. Chama a atenção aqui porque Jesus sempre usou de algumas analogias assim para usar palavras transformadoras, né? Palavras que edificam as nossas vidas. Ele sempre fazendo uma comparação com alguma coisa. O Evangelho de João, queridos, ele, no capítulo 8, no versículo 58, é um momento que Jesus fala assim para as pessoas, para os fariseus. Ele fala: eu sou. Ele usa a mesma expressão que o Pai usou lá com Moisés. Ele fala: eu sou. E no versículo 24, aqui do capítulo 6, ele chega a dizer que se a gente não acreditar que Ele é, nós morreremos nos nossos pecados. E Ele é muita coisa. Ele dizia para eles ali. E o Evangelho de João, talvez o único evangelho que Jesus vai respondendo a pergunta que poderia ter sido feita ali: você é o quê? E ele responde: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o mestre e Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele vai falando isso aqui, ele vai mostrando. Mas ele diz também: eu sou o pão da vida. E ele faz essa comparação com esse alimento muito conhecido, não é? Era bem conhecido daquele tempo e é bem conhecido no nosso tempo, quando se fala de pão. Uma comparação com o alimento espiritual. E é isso que a gente quer passar um pouquinho aqui hoje, né? Jesus se declara o pão da vida, porque Ele tenta inculcar na nossa mente, na mente daquelas pessoas ali, que isso tem um significado muito grande, muito forte, muito valioso. Isso traz uma mensagem muito forte para nós, a gente parar para pensar e analisar o que Jesus está querendo dizer com pão da vida. E quando você lê aqui no capítulo 6, Jesus dizendo isso, é bom a gente lembrar que quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, naquele momento ali, Ele está vindo do momento assim de um grande milagre. Quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, aquela multidão que está ouvindo Ele, acabava de presenciar um milagre tremendo, e foi a multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus faz aquele milagre ali, e aquelas pessoas que ouviram Jesus dizer: eu sou o pão da vida, foram os que comeram daquele pão e daqueles peixinhos. Eles presenciaram isso. Isso é bom ficar na nossa mente, porque a gente vai perceber algumas coisas que acontecem aqui, né? Jesus, segundo o Salmo 139, diz que Ele conhece todas as coisas. O salmista diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conhece. Conhece o meu deitar, conhece o meu levantar. De longe o Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor entende o que eu estou pensando. O Senhor cerca o meu andar, cerca o meu deitar.
Senhor conhece todos os meus caminhos. Deus conhece tudo, sabe de tudo. Jesus está em frente àquela multidão que comeram do pão, comeram do peixinho. Ele fala para eles: eu sou o pão da vida. Mas ele sabe o que estava no coração daquelas pessoas. Ele entende, ele sabe. Não dava para enganar ali. Nada podia ser escondido do Senhor. E Jesus sabe que eles estão ali porque eles querem comer mais pão e comer mais peixe. Jesus sabe que eles estavam ali para ser beneficiado de uma forma muito cômoda, muito tranquila, com a fartura daquela alimentação que Jesus deu a eles, o pão e o peixe, uma alimentação boa, uma alimentação gratuita, e eles agora seguem Jesus, esperando ver mais desse milagre. Uma alimentação, segundo Jesus, passageira. Eles comeram, daqui a pouco querem mais. E a gente vai perceber isso no versículo 26. Jesus diz assim: na verdade vos digo que me buscais. Olha o que Jesus fala. Não pelos sinais que viste. Eles não ficaram maravilhados. Nossa, como multiplicou isso aqui, né? Quem é esse homem que multiplica tanto assim? Mas Jesus fala: não foi por isso, mas porque comeste do pão e ficaste saciados. E é por isso que vocês estão me procurando. Mas no versículo 27, Jesus exorta aqui aquela multidão, e exorta a cada um de nós, queridos, a ir na presença dEle, em busca do pão espiritual. Ele diz aqui no versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Separou para isso. Então Jesus diz assim, olha, em vez desse pão de todo dia que o Senhor nos dá e a gente agradece, mas é importante para nós, queridos, e Jesus dizia àquela multidão, é importante para vocês buscar um pão mais duradouro, eterno, que tem o selo da aprovação de Deus. É esse que vocês têm que buscar. Aquela multidão, elas eram uma testemunha oculares de grandes milagres do Senhor. Aquela multidão que estava acompanhando Jesus ali, tinha visto coisas assim maravilhosas assim, do poder de Deus, da graça de Deus. Mas se não comer do pão cotidiano, não comer das bênçãos de todo dia, dos milagres de todo dia, parece que se volta contra Deus. E eles chegaram ao ponto de querer diminuir o milagre que Jesus fez na multiplicação dos pães. E a gente observa no versículo 30 e 31, que Jesus multiplica aqueles pães e os peixinhos, 5.000 pessoas comeram. Aí eles têm a ousadia de perguntar para Jesus assim, que sinal você pode fazer para que possa crer em você? Olha só. Há um milagre tão grande, às vezes, de mudança, de transformação, de mente, de coração, de vontade, de querer. E aí a gente pergunta assim, mas... Ontem à noite, aqui, no culto aqui da SOMAP, nós questionamos essa coisa, né? De alguém dizer assim,
Alguém aqui do nosso meio sai daqui, vai para um outro lugar e diz assim, lá tem milagres, né? Depois de ontem nós comentamos isso. Lá tem milagre, lá tem pão, lá tem peixe. O que você pode fazer para que eu possa crer em você? Foi isso a pergunta que fizeram para Jesus. Que operas tu? Olha aí com o que eles compararam, queridos. Olha, nossos pais comeram o maná no deserto. Eles falaram lá, né? E está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Nossos pais comeram o pão do céu. Aquilo foi um grande milagre, né? Dizendo isso para Jesus. De fato, foi um grande milagre. Os israelitas comeram maná no deserto. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, aquela grande multidão, eles estavam indo para a terra prometida, Moisés ali na frente deles ali. Quando a água acabou e eles caminharam 3 dias à procura de água, aí vem aquela história deles chegarem no local, encontraram água, e a água era amarga, e puseram o nome naquele local de Mara. Aí aconteceu um grande milagre ali, que teve que pegar ali um pedaço de madeira, de pau ali, jogar na água, e a água se tornou doce, e eles beberam ali. Depois eles continuaram, chegaram a Elim, ali tinha 12 fontes de águas ali, eles puderam se acampar ali. Depois eles andaram pelo deserto de Sim, aí acabou a provisão, a comida, não tinha mais comida ali. Aí Deus faz o grande milagre de chover pão do céu. E falou para eles, vai cair o maná e vocês pegam aí por família aí, ou por pessoa, 3,5 kg mais ou menos. Cada um vai pegar por dia isso aí. E durante, queridos, olha o grande milagre, 40 anos Deus sustentou aquele povo com maná caindo ali. Então era um sinal tremendo da provisão divina. Mas agora com Jesus, era diferente. Aquela multidão que estava com Jesus, não entendeu o significado da palavra de Jesus, eu sou o pão do céu. E eles tentam fazer essa comparação. Eles viam os milagres, se alegravam com os milagres, e às vezes é gostoso ver o milagre, uma coisa extraordinária, mas às vezes é só para satisfazer os nossos desejos, às vezes. Os nossos desejos, às vezes, até egoístas. E era o que eles queriam ali. Eles tinham esses interesses de comer daquele pão, do peixinho, e não interessava muito a questão de eu sou o pão da vida. E quando Jesus falava isso, eles comparavam então com o maná. E Jesus dizia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, dele, Jesus, viverá para sempre. Olha que palavra tremenda, queridos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, olha o que ele fala aqui, olha. É a minha carne, eu darei pela vida do mundo. Amém, queridos? Vê que palavra tremenda? Jesus está dizendo assim, eu vou dar minha vida por vocês. Se vocês crerem em mim. Mas eles não conseguiam enxergar isso. Eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando aqui. Jesus dizia assim, eu sou o verdadeiro pão do céu. Porque eles falavam que o maná era o pão do céu. Não conseguia discernir o espiritual do carnal. E nós corremos o risco disso também. Às vezes não entender. Seguir a Jesus por causa dos milagres de Jesus. E Jesus faz milagres. Eu sou prova viva disso. Minha esposa é prova viva disso. Meus filhos é prova viva disso. Do milagre de Deus, do milagre da vida, queridos. Jesus faz.
Mas ele quer ir além disso aqui, né? Jesus estava ensinando coisas espirituais, onde o espírito precisa ser alimentado. Jesus estava ensinando uma lição espiritual. Se eu quero vencer os desejos da minha carne, as minhas vontades, às vezes carnais, eu tenho que alimentar o meu espírito. Alimentar a minha alma, meu coração, a minha mente. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando o homem se deixa dominar pela sua própria vontade, pelas suas paixões, e a paixão do homem são paixões sem regras nenhuma. Quando o homem se deixa se alimentar disso, os desejos pecaminosos começam a florar nas nossas vidas. Eu deixo de ler a palavra de Deus, eu deixo de ter uma intimidade com Deus através da oração, eu deixo de sentir a presença do Espírito Santo controlando a nossa vida. O pecado começa a tomar conta das nossas vidas. A parte espiritual começa a morrer, a parte carnal começa a vencer. Aí surge o homem carnal, materialista, voltado apenas àquilo que é imediato. Eu vou para a igreja para buscar uma bênção hoje do Senhor. Eu quero algo agora, visível, palpável. Assim estava aquela multidão na presença de Jesus. Eles não conseguiam enxergar. Os horizontes deles não conseguiam ver a verdade espiritual. Respondia apenas àqueles instintos carnais deles. Eles querem pão. Lá no passado comeram maná. Agora estão comendo pão com peixinho ali. Eles tinham fome física, sede física. Eu quero ter, em vez de ser o que Jesus está tentando ensinar ali. As pessoas às vezes ficam assim com uma miopia espiritual, não conseguem enxergar, ver a verdade que Jesus pregava. E chegaram a dizer assim no versículo 42 aqui, né? Ele está dizendo que ele é o pão do céu, que desceu do céu. Ele não é o Jesus, filho de José. Nós conhecemos o pai dele, a mãe dele. Como que ele pode dizer que desceu do céu? Eles diziam isso aqui, vendo o que Jesus estava fazendo. Mas Jesus, querido, Jesus explicava ali que o maná do deserto foi um alimento perecível. Aconteceu, comeram, mas sustentou por um tempo o corpo, o organismo de cada um ali. Mas ele queria dizer assim, as minhas palavras, olha que Jesus fala para eles, fala para nós, as minhas palavras é um alimento incorruptível, um alimento que não estraga, um alimento que, quando você se alimenta dele, ingere ele, você não vai viver por determinados dias, por um determinado tempo, você vai viver eternamente, porque esse pão dá a vida eterna, o pão da vida. Eu almoço, eu janto, eu tomo meu café, e amanhã estou com fome de novo, e daqui a pouco meu corpo já não resiste mais, daqui a pouco a morte chega. Mas quando eu me alimento da palavra de Deus, da minha intimidade com Deus, da presença do Espírito Santo em mim, Ele tem controle sobre a minha vida, Jesus me garante, você não vai morrer, você vai viver eternamente. É uma coisa tremenda que ele fala aqui. Então Jesus diz assim, eu sou o novo maná. Eu sou o verdadeiro pão do céu.
Eu desci do céu. Versículo 58, ele fala: esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais. Olha como ele explica aqui. Comeram maná sim, mas morreram. Mas quem comer desse pão viverá para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Mas eles não conseguiam entender, queridos. Quantas vezes o evangelho é pregado, é falado: Jesus é o pão do céu. Ele está dizendo para nós que nós precisamos nos alimentar dele. Nós precisamos acreditar nele. Nós precisamos ficar agarradinho com ele. Mas aquele pessoal lá não entendia. Eles insistiam com Jesus de saber assim: tá bom, você é o pão do céu. Mas o que eu faço? O que eu faço para herdar a vida eterna? Versículo 28, eles vão falar isso, quer ver? Olha, depois de Jesus falar tudo isso para eles falam assim: que faremos para executarmos as obras de Deus? Será que tem algo que eu faço? Jejuar, orar, vir à igreja, fazer o ano bíblico? E isso é maravilhoso, isso precisa. Isso é necessário. Isso ajuda a nossa vida espiritual, o exercício espiritual que nós fazemos. Isso alimenta tanto o nosso corpo como a alma e o espírito. Isso é muito importante. E nós precisamos de tudo isso. Mas não para a salvação. Para a salvação, Jesus Cristo está dizendo aqui, né? Talvez lembrando das palavras do apóstolo Paulo: Jesus sabe de tudo. Pela graça sois salvos. Ele quer dizer para nós assim: isso é uma questão de fé. Isso não vem de vós, é de Deus. E Jesus fala assim: a obra de Deus é essa, que creia naquele que o Pai enviou. Creia em Jesus. Ter alegria com a presença de Jesus. Viver satisfeito na presença de Jesus. O que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: basta crer, acolher com fé, com crença, confiar nas palavras de Jesus. Confiar nele quando ele diz: eu sou o pão do céu. Aceitar a graça de Jesus. Aceitar a misericórdia de Jesus. Abraçar Jesus. Esse é o ato que nós devemos observar, queridos. Porque agarradinho com Jesus, nós estaremos fazendo a vontade de Jesus. E estaremos na presença de Jesus para sempre. O pão da vida foi partido por nós. Imaginar aquela cena do Calvário não é fácil. A carne de Jesus ser rasgada, ele ser pregado ali, sem dever nada, mas ele permitiu, porque ele me amou, ele te amou, e ele permite a carne dele ser rasgada em favor de todos nós. E assim como o pecado entrou no mundo, lá no princípio, com Adão e Eva, lá, por comerem do fruto proibido, agora a vida eterna é alcançada, queridos, quando a gente come do corpo e do sangue de Jesus.
quando a gente se alimenta de Jesus. Na semana que vem nós estaremos aqui reunidos. O pastor chamou aqui, já fez a convocação e o convite para nós estarmos aqui, à mesa do Senhor. Ela vai estar aqui preparada. Vai ser um dia de festa. Mas comer da carne e do sangue de Jesus não é na ceia. Aqui nós fazemos uma representação, amando de Jesus, uma ordem de Jesus, para que a gente não esqueça do sacrifício dele. Ele fala assim: fazer isso em memória de mim. É muito importante estar aqui, obedecendo o chamado de Jesus, e ao comer do pão, e ao beber do cálice, a tua mente, o teu coração, se volta para aquela cruz, e lembra ali, o preço pago ali foi muito alto, que Jesus pagou pela minha vida, pela tua vida, e a gente então glorifica o nome do Senhor, agradece a Ele. É um momento de gratidão, é um momento maravilhoso, mas comer do pão da vida, esse deve ser comido todos os dias, queridos, todos os momentos. Comer do pão da vida é o que dá sustento a nós, na nossa vida espiritual, todos os dias. Nós passamos por dificuldade todos os dias. Nós passamos por luta todos os dias. Nós passamos por tentações todos os dias. E o que pode me ajudar? Me alimentar do pão da vida de Jesus, todos os dias. A palavra de Deus não é para estar na estante guardada. A palavra de Deus não é para você ter uma coleção na sua casa. A palavra de Deus é para ser lida, digerida, é se alimentar dela. Falar com Deus. Você pode se alimentar hoje, por exemplo. Você tem se alimentado do pão da vida? Esse pão ele é oferecido hoje aqui para mim, para você. Jesus diz que tem a vida nele mesmo. A vida está nele, ele é a vida. E ele fala: quem comer dele nunca morrerá. Manzinê estava aqui, uma serva do Senhor. Eu dizia que ela é feliz, porque a Bíblia diz que aquele que morre no Senhor é feliz. E ela acreditou nas palavras de Jesus. Ele diz assim: ainda que morra aqui, mas viverá. Amém? Porque Ele é a ressurreição e vida, queridos. É isso que Ele está dizendo para mim e para você aqui. Olha. Quem comer dele nunca morrerá. Talvez você já viu um grande milagre, Jesus fazer um grande milagre. Ou até mesmo você é um grande milagre de Jesus. Quantas coisas Jesus já fez na sua vida e vai continuar fazendo. Hoje nós vamos orar aqui pelas necessidades aqui, depois o pastor vai estar aqui te chamando aqui, você tendo a necessidade, você vem e Jesus abençoa a tua vida. Mas quero deixar claro aqui, queridos, milagre não salva ninguém. O que salva é o pão da vida. Amém, queridos? Quem salva é Jesus. Esse nome é maravilhoso, nós cantamos, não é? Esse nome tem poder. Esse nome faz a diferença. Quem salva é Jesus. Como que você está com Jesus? Como que é a sua vida com Jesus? O que você corre atrás de Jesus? O que você quer de Jesus? Ele olha nos teus olhos, nos meus olhos, e Ele fala assim: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão viverá para sempre. Ele está dizendo isso hoje, queridos. Disse-lhe Jesus:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas aquela multidão não estava crendo. E Jesus falava, tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, que está nas mãos de Jesus, ele fala assim, se você está nas mãos de Jesus, eu nunca lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, vê Jesus, crê em Jesus, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos ficar em pé, queridos. Como que você está com Jesus? Você tem se alimentado de Jesus? Ou alguma coisa atrapalha você, não tem tido força para isso? Tem desfrutado das bênçãos de Jesus? Jesus tem cuidado do seu lar, da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Mas e o seu relacionamento com Ele? Como que está com Jesus? Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quem sabe Jesus está batendo na porta do teu coração agora, assim, falar, você é um crente, você tem vindo à igreja, você é fiel ao Senhor, você tem sido abençoado, mas você está se alimentando do pão da vida todos os dias? Você tem tido o prazer de comer desse alimento? Jesus está batendo na porta do teu coração.